Igreja antropocêntrica. É aí que está, irmãos, um ponto. Basicamente hoje tem um cenário muito claro, e eu diria para vocês que tem algo que pode se ver muito facilmente. A igreja, irmãos, ela perdeu um pouquinho do que significaria ser igreja. Hoje a gente está numa época onde as pessoas assim têm uma ideia de procurar redefinir as instituições ou redefinir aquilo que já era definido. A gente está tentando redefinir o conceito de família, o conceito de gênero, a gente vai tentar redefinir o conceito de igreja. Há muita coisa sendo colocada de novo em análise, para que a gente então possa dar um significado mais atual, mais contextualizado. E a gente percebe isso como fruto assim, não só do desenvolvimento da inteligência do homem, mas também da necessidade de colocar uma roupa bonita em algo que é feio mesmo. Talvez tentar dar uma aparência bonita para algo que não é saudável. E a gente pode observar tanto nas ideias de gênero, quanto nas ideias de família, ou em alguns conceitos de educação, conceitos de honestidade. A gente vê que o mundo está tentando redefinir algumas coisas. E isso é perigoso. E a igreja, ela está sendo colocada nisso. Irmãos, é triste dizer, mas o culto que antes era um culto de Deus, não é mais um culto de Deus. Existe algo que está entranhado na mente da igreja. Um defeito. Eu quero chegar onde eu vou chegar, tá? Mas vou dar uma voltinha antes. Quando a gente olha para a igreja hoje, existe um problema. A Bíblia ensina para nós a respeito do sacerdócio universal dos crentes. E isso não é teoria do Lutero, não é teoria de Calvino, não é de Arminio, não é do pastor Tiago. Isso é o que o próprio Jesus e os apóstolos vão ensinar. Quando a gente fala sacerdote é um homem que ele faz uma espécie de intermediação do homem e Deus. Ele participa desse processo. Ele leva a Deus ofertas, ele leva até Deus orações e necessidades dos homens. O sacerdote, ele participa fazendo uma espécie de ponte entre o homem e Deus. E nesse sentido, irmãos, é importante pensar que o sacerdote, mesmo nos tempos bíblicos, ele era o homem que a pessoa buscava para saber o que Deus queria. Ele era o homem procurado para levar as ofertas até Deus. O sacerdote, então, é o homem que eu buscava para saber o que Deus tinha para mim, e o homem que oferecia a Deus a minha dádiva, a minha oferta. O sacerdote, então, é essa figura. Tanto na igreja católica, quanto nas igrejas antigas e atualmente, a gente vê que a figura do sacerdote, ela ainda está presente de alguma forma. Alguns homens ou lideranças, elas agem como se eles fossem o sacerdote da igreja. O pastor, o padre, o reverendo, o apóstolo, não importa o nome, ele age como aquela figura que pode trazer o favor de Deus para a igreja, o conhecimento para a igreja, que ele é o homem que deve levar as minhas ofertas até Deus, e que ele então é uma espécie de intermediário entre eu e Deus, que ele tem o poder de tornar Deus favorável à minha pessoa. E é por isso então que eu vou na igreja, que eu beijo a mão daquele homem, que eu me ajoelho lá e peço que ele ponha a mão na minha cabeça, ou que quando eu quero uma oração eu peço para ele colocar a mão onde eu estou precisando, e eu vou até lá e eu dou realmente a minha oferta para que ele faça então o que tem que ser feito mediante pagamento, e ele é então o homem que agencia a minha relação com Deus. Criou-se no meio da igreja a ideia de que o tal sacerdote então, ele é mais poderoso, ele tem uma conexão com Deus diferente. Se o povo chega até na sala de Deus, na sala de visita, o sacerdote, pastor, reverendo, apóstolo, ele chega na cozinha mesmo, ele senta lá, ele está no lugar de intimidade maior. E criou-se então esse conceito, onde algumas pessoas têm usado dela para interesse próprio. Igreja, eu não estou dizendo que as lideranças não têm importância, porque elas têm.
elas têm papel, responsabilidade, mas a Bíblia diz que o homem não precisa de um sacerdote humano, porque a própria palavra diz que Jesus Cristo, ele é um sacerdote perfeito e capaz de dar acesso ao homem até Deus. Digo isso, irmãos, da seguinte forma: vocês não precisam do pastor Tiago para chegar até Deus, não precisam do pastor Tiago para conhecer Deus, não precisam da minha oração, teoricamente, para ser curado, porque o acesso que eu tenho a Deus é o mesmo que você tem a Deus. A gente não precisaria do Papa, do Padre, do Apóstolo, do Reverendo, não precisa, porque o cristão, ele igualmente tem acesso a Deus pela pessoa de Jesus Cristo. E quando eu falo isso, eu sei assim que é meio estranho, né, irmãos? Porque eu não quero atacar a classe que represento, mas ao mesmo tempo, eu não gostaria que a classe religiosa, os ministros da igreja, sejam vistos como intermediários ou mediadores entre o homem e Deus, porque a própria palavra diz que Jesus Cristo é essa pessoa em caráter definitivo. E observe, irmãos, qual é o perigo disso? A gente então começa a atribuir a algumas pessoas um poder, uma autoridade, uma dignidade que é incompatível com aquela posição. Sejamos sinceros, irmãos, as lideranças das igrejas hoje são tratadas de uma forma que não é cristã. Isso é uma crítica geral ao modelo do catolicismo ou ao modelo evangélico, qualquer que seja. A gente fica chocado com isso. Se fulano de tal vai passar no meio da igreja, você não pode deixar ele chegar perto, tem que ter o Papa móvel. O bispo fulano de tal, ele não anda no meio do povo, ele passa de helicóptero, ele tem uma passagem onde ele passa no meio do povo assim, e ele vai para o outro lado, eles não interagem, eles estão numa outra posição, e a gente olha para aquilo e pensa: meu Deus, onde já se viu? Onde já se viu que eu vou chegar na igreja e vou beijar a mão de um homem? Onde já se viu que vou chegar lá? Irmãos, esse é o cenário da igreja. Só que os líderes da igreja, eles apreciam essa posição, porque eles estão usando a igreja para se colocarem numa posição que não é deles, Esse é um aspecto da igreja antropocêntrica, a igreja centrada no homem. Então você tem que vir na igreja aqui, porque é a igreja do pastor Tiago, ou você vai na igreja do fulano de tal, porque Deus age nele, ele é o homem que Deus usa para curar mesmo, irmãos. Esse é a igreja do homem. E tanto que a gente ouve o povo dizer assim: não, eu sou da igreja do fulano de tal, que ele é uma maravilha. Não é esse o princípio. É óbvio que a gente se identifica com algumas pessoas por afinidade ou por realmente empatia, porque a gente absorve mais com ela, a gente tem mais proveito, isso é natural. É por isso que eu escolho aquela padaria, por isso que eu escolho aquele médico, por isso que eu escolho aquele barbeiro, é por isso que eu escolho aquela igreja, basicamente. Se tem uma série de igrejas bíblicas, o que me levaria a participar de uma igreja específica é o fato de que eu me identifico mais com ela, com aquele modelo, com aquele ensino, com aquele costume, mas não poderia ser jamais por causa daquela pessoa. Esse é um aspecto perigoso. E o que acontece, irmãos? O homem, então, ele usa da sua posição privilegiada para fazer essa intermediação do homem com Deus. Só que aí o que a gente observa hoje? O homem, então, que é esse sacerdote, para fazer esse serviço de intermediação, ele precisa, então, receber alguma coisa. Aí vira o despachante da fé, não é mais ou menos isso? Ele executa o serviço mediante um pagamento, mediante uma taxa, mediante um preço. Essa então é a igreja centrada no homem. E de alguma forma, irmãos, esse é um aspecto desse modelo antropocêntrico. E o outro aspecto perigoso é que o líder então, o homem, tomou uma posição de destaque. E agora então, já que o negócio parece ser dele, ele quer que o seu negócio desenvolva. Ele quer que sua igreja cresça, que sua igreja tenha patrimônio,
que sua igreja tenha um canal na TV ou no rádio, que seu canal tenha muitos likes no YouTube, e ele então quer assim que a igreja dele desenvolva, tenha muitas congregações, para que quando ele chegar nas convenções da denominação, quando cada um começar a dizer, minha igreja tem 100, aí o outro fala, minha igreja tem 200, aí o outro fala, não, mas minha igreja tem 5.000, o outro fala, não, mas minha igreja tem 3.000, aí fala, não, mas a minha igreja tem 2.000 e arrecada 200.000, o outro fala, não, a minha tem 500 e arrecada 300.000, e, irmãos, é a unidade de medida das igrejas, é assim que o negócio funciona. As pessoas então começaram a ser tratadas como cliente, ele é tratado como um negócio, e então as igrejas centradas nos homens começam a trabalhar para ganhar as pessoas, e o que é o final triste da história? O culto passa a ser então centrado na pessoa. O culto então passa a ser centrado na pessoa. Irmãos, vamos assimilar isso aqui. O culto, ele sempre foi teocêntrico ou cristocêntrico na sua essência. A igreja, quando se reunia inicialmente, ela se reunia para quê? Ela se reunia para orar, para estudar a palavra de Deus, eles comiam juntos, ceiavam juntos, e o culto era isso. Ocasionalmente cantavam, a música nem sempre foi uma peça assim central do culto, não era, porque eles pensavam assim, nosso culto ele vai ter comunicação nossa com Deus e comunicação de Deus com a gente, no sentido de que nós falamos com Deus na nossa oração e na nossa adoração, e Deus fala com a gente pela sua palavra. Era então o princípio. Mas com o passar do tempo, o culto foi ficando mais elaborado e mais antropocêntrico, no sentido de que o louvor agora, irmãos, ele não é para Deus, o louvor é para a igreja. O louvor não é mais admita isso, que é um absurdo. A maioria das pessoas que decidem ficar numa igreja ou não, um dos critérios mais fortes de definir se eu fico numa igreja ou não é o louvor. O louvor ele tem sido o ponto de escolha, o ponto de decisão. Fala, não, o louvor lá é ruim, o louvor lá é fraco, ou o louvor lá é barulhento. Irmãos, a grande pergunta é, o louvor é para mim? O louvor não é para mim, irmãos. O louvor, a essência do louvor é que ele é de Deus. Então, se o Tiago diz assim, mas aquele louvor lá é meio barulhento, bem, quem sou eu para falar que o louvor é barulhento? Se Deus está agradado com aquele louvor barulhento, isso é Deus, o louvor não é para mim. Ou por outro lado, se o louvor lá é só a capela em 4 vozes, ou se ele é só com um tecladinho, o louvor é para Deus. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, para mostrar o seguinte: o culto hoje, a igreja, ela é tão centrada no homem, que cada pequeno elemento é construído para ver o que agrada o indivíduo. Aí o que a igreja então começa a fazer? Ela começa a ter um louvor que satisfaça as pessoas que vão, porque o louvor é o carro-chefe da igreja. Vá-se à igreja pelo louvor, porque o louvor me emociona, o louvor me eleva, o louvor me deixa isso, o louvor me deixa aquilo. Só que então significa que o louvor é para louvar-me, ou seria para louvar a Deus? É daí que a gente às vezes chega na igreja e tem uma igrejinha simples cantando Santo, 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 Deus onipotente. E o povo fala, não, que louvor ruim. Está lá exaltando a santidade de Deus, como os anjos lá de Isaías faziam. Aí o povo tem o disparate de falar que aquilo é ruim. Só que se eu chegar lá e falar assim, do tipo, a minha vitória tem sabor de mel, minha vitória tem sabor de mel, a igreja explode assim numa espiritualidade dos infernos. Não é isso que acontece? É isso que é. E aí, irmãos, eu tive assim, aquele ímpeto batista livre agora, né, irmãos? Fui defender minha origem, né? Mas é o seguinte, e esse é preocupante. É preocupante, irmãos, no sentido de que vê se não é antropocêntrico, vê se isso não é centrado em nós mesmos. Eu fico, irmãos, com medo pelo seguinte:
a igreja de Deus, pouco a pouco, não só no conceito de liderança, mas também no conceito como o culto é construído, ele é feito pensando no homem, ele é feito pensando no indivíduo. Só que a essência da palavra culto, ela é o homem cultuando a divindade. Só que o culto ele já não é mais para a divindade. O culto agora é um culto à personalidade, é o culto do indivíduo. O culto então é para o indivíduo. E sabe uma coisa perigosa nisso? É que isso revela dentro de nós, irmãos, a nossa perda do essencial. Veja se eu não estou errado. Se a gente olhar a história bíblica, a gente vê que o homem usa os seus recursos para servir a divindade. Sempre foi assim. Eu uso minha voz, eu sirvo a divindade com um pouco do milho que plantei lá no meu terreno, eu honro a divindade com o meu melhor animal que me nasceu lá no meu pasto, eu honro o meu Deus com os recursos que tenho. A história bíblica era assim: o homem usando aquilo que possui para servir a divindade, ou seja, a criação vendo na divindade o seu objeto principal de existência, onde o homem reconhece que a divindade ela é poderosa, soberana, ela merece, ela é digna desse relacionamento. Então o homem empreende tudo o que tem no serviço de Deus. Só que os anos foram passando, e o jogo começou a ser invertido muito facilmente. O homem que usava recursos para servir a divindade, o homem agora usa a divindade para adquirir recursos. As palavras são as mesmas, a ordem foi invertida. Eu usaria tudo que tenho para serviço dela, para a realização da vontade dela. E é por isso que quando a gente olha, por exemplo, o texto bíblico, quando Moisés vai chegar lá e vai dizer: ô pessoal, é o seguinte, nós estamos precisando agora construir uma tenda móvel onde Deus vai ser adorado durante a peregrinação no deserto. 40 anos andaram no deserto e eles tinham um templo móvel. E Moisés chega para o povo e fala: povo, a gente precisa de materiais, a gente precisa de linho, de manto tingido de púrpura, a gente precisa de ouro, precisa daquilo, de prata. E o povo trouxe tudo aquilo. O povo estava tecendo, o povo estava fazendo o seu trabalho, preparando recursos e dando o que tinha para servir a divindade. E eles tiveram aquilo, era o serviço. Ou como acontecia em outros contextos, o povo falava: olha, Deus está pedindo que a gente faça tal e tal coisa para seu serviço, para a realização da sua vontade. Ou, vamos dizer, num contexto mais contemporâneo, um trabalho de Deus tem sido feito em tal lugar, a gente precisa construir um hospital, uma escola, a gente precisa construir um orfanato, e o povo de Deus então, na realização dessa vontade de Deus, porque Deus está interessado no órfão, na viúva, na criança, no desamparado, a gente vai trabalhar lá em prol disso. A igreja então, ela sempre foi uma ferramenta da realização da vontade de Deus, e ela encontra alegria em participar da realização da obra de Deus. Só que hoje a gente vê que a igreja antropocêntrica, centrada no homem, ela vai invertendo os valores. Já não é mais o homem usando o que tem para ajudar na realização da obra de Deus. Ele vai até Deus para que Deus o ajude na realização das suas próprias obras. E aí, irmãos, que entra o grande problema. O homem então, ele já não tem Deus mais como objeto da sua existência, como alvo da sua existência. Ele já não tem Deus mais como a prioridade da sua vida. Ele passa agora a colocar aquilo que é secundário, supérfluo, em prioridade. E ele agora passa a usar Deus então para alcançar essas coisas. Vou então à igreja porque eu quero um casamento. Vou então à igreja porque quero ser curado. Vou então à igreja porque eu tenho um problema em casa. Vou então à igreja porque eu preciso de um emprego. Vou então à igreja porque eu estou precisando prosperar financeiramente. Vou então à igreja porque alguém botou olho gordo no meu negócio. E eu então vou à igreja porque acontece. Irmãos,
é exatamente isso. A igreja ficou tão antropocêntrica que ela já não se reúne mais por causa de Deus, mas por causa de outras coisas mais importantes que eu entendo ser necessário Deus intervir para eu alcançá-las. É como estou dizendo, irmãos, a gente não julga as motivações das pessoas, mas estou querendo levar vocês a entenderem que não está centrado no homem agora, não está centrado nas necessidades, nas vontades, nos interesses, nos gostos, em tudo. É o homem tomando então aquela posição. Aí qual que é o final da história disso? O homem então, ele virou uma mercadoria, porque já que a igreja identificou isso, a igreja se especializou em oferecer o que as pessoas querem. Se você quiser palavra, vai na igreja do fulano. Mas se você quiser louvor, vai na igreja do ciclano. Se você quiser que o olho gordo saia, vai na igreja do outro fulano. Se você quiser casamento, vai na outra igreja. E se você quiser prosperidade, vai na outra igreja. E cada um então oferece o que quer, porque o ser humano virou o cliente, o alvo principal da igreja. E o que Pedro disse? Vamos abrir nossa Bíblia lá, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. O texto, irmãos, diz assim: assim como no meio do povo, falando do povo judeu no passado, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro está dizendo, o soberano então vai ser destronado, rejeitado. O 2 diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, de libertinagem, e por causa deles o caminho da verdade será difamado e envergonhado. Também, motivados pela avareza, farão comércio de vós, com palavras inventadas e falsas. Para eles, entretanto, o juízo de Deus já determinado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Uma pausa aqui, irmãos. Esse texto, falado por Pedro há muito tempo atrás, é um alerta claro do cenário que a gente presencia, né? E que a igreja sempre presenciou. O falso profeta, ele sempre existiu no meio das comunidades, mas Pedro vai dizer que, com o passar do tempo, a coisa tomaria ares de comércio mesmo, com palavras inventadas, com propostas cada vez mais libertinas, com conceitos antes nunca aceitos. Agora então, esses mestres vão começar a falar a linguagem que o povo quer ouvir e vão começar a comercializar as pessoas. É triste admitir isso, irmãos, mas infelizmente o povo de Deus hoje, ele é um cliente, ele é uma massa que é manobrada, ele é comercializado, ele tem sido levado de um lado para outro, sendo comprado, sendo negociado, sendo iludido, sendo cativado. Venha hoje que hoje tem, vai amanhã que amanhã vai ter, você pode vir aqui, pode pagar e alcançar, e assim a coisa acontece. E o que Pedro já dizia? A motivação por trás disso seria a avareza. A motivação seria o desejo desses homens de adquirirem riqueza. Irmãos, é triste dizer mais isso, mas acaba que igreja cheia é a igreja que dizima mais, é a igreja que oferece mais dinheiro, e às vezes assusta a gente ouvir no meio da comunidade até, irmãos, eu quero ser honesto, né? Não quero dar essa impressão que a gente está nesse meio, porque as igrejas históricas, que quando a gente fala igrejas históricas são aquelas mais antigas, né? Poderia colocar aí os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, os mais antigos, até os católicos, eles nunca tiveram esse foco demasiado no dinheiro, mas a gente observa que o dinheiro tem sido chave de muita coisa no meio das igrejas hoje. O dinheiro é a chave, é o negócio.
E eu falo que isso eu já participei no meio, numa reunião de pastores que fui, e eu ouvi o pessoal falando uma coisa do tipo: minha igreja com 1.000 arrecada tanto. Aí o outro pensa assim: bem, eu tenho menos, mas eu tiro mais dinheiro do povo com menos. Lá a gente tira água da pedra mesmo, lá eu com 500 tiro o dobro do que você tira. A gente lá tira o dinheiro. Irmãos, o cerne de muito do que tem sido visto na igreja é o dinheiro. É o que Pedro vai dizer: a motivação é a avareza. Às vezes a avareza não é só do líder, não é só da liderança. Às vezes é a avareza do próprio povo que vai para a igreja, que está indo para a igreja também movido por avareza. O cenário é esse, onde o homem é o centro da coisa. O que eu quero dizer, irmãos, para encerrar minhas palavras, e tem outros textos que a gente poderia ver, é que o homem, por natureza, ele está em rebelião contra Deus. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva, eles se levantam contra o mandamento de Deus, não tinha a ver com matar fome, não tinha a ver com... O negócio era um ato de rebelião contra Deus. Quando o homem decide lançar mão daquilo que Deus proíbe, o homem estava interessado em ser o senhor de si mesmo, da sua própria existência. O homem queria uma posição diferente. E a gente observa que o homem vem vivendo nisso. O homem vem alimentando dentro dele um sentimento onde ele é colocado cada vez mais e mais na posição de prioridade. O mundo gira em torno de mim. Meu problema, minha dor, minha luta, meu desafio, meu sonho, tudo meu é mais. Tudo meu é mais. Irmãos, é óbvio que não é mais, mas a gente vê o mundo a partir dessa ótica. Eu baseio tudo a partir da minha existência. Eu vejo minhas necessidades e meus desafios dessa forma. De maneira geral, a gente está vendo o próprio Deus a partir dessa visão. Deus é um instrumento para mim, e eu não sou um instrumento para Deus. A princípio, irmãos, a gente observaria que o homem ele passa a ser um instrumento para a realização da vontade de Deus. O que Paulo vai dizer? O que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu então agora considero tudo como lixo, como nada, porque eu quero alcançar a ressurreição dos mortos, quero experimentar o poder de Deus, que foi manifesto na ressurreição de Cristo, eu quero me conformar com Ele, eu quero parecer com Ele. É como se Paulo dissesse: todas as coisas que eram valiosas, eu vi que elas não têm tanto valor, porque agora o cerne é a experiência que eu posso ter com Cristo. Mas a gente ainda não vê isso no ambiente da igreja. O negócio ainda está focado muito em coisas, e não nessa experiência de conhecer Deus e dar a nossa vida a serviço de Deus. E aí o homem então começa a ser o alvo da igreja. E aí, irmãos, o grande desafio. Vou fazer, a grande pergunta que sempre faz é: a pregação ela deve agradar a igreja? A música deve ser para agradar a igreja? O formato do culto é para agradar a igreja? Irmãos, se é igreja, não pode ser. Porque se eu digo que nós vamos louvar a Deus, como que eu posso dizer que um louvor que não me agrada, não agrada a Deus? Ou se eu vou dizer assim: mas eu não gostei daquela palavra, ou não gostei daquela determinada coisa, mas o culto, o cerne do culto sempre foi Deus sendo cultuado. Mas na igreja dos dias atuais, o culto é para o homem, para promover experiências humanas, para promover o bem-estar humano, para promover sensações humanas. O culto ele não é de Deus mais. É triste admitir, há muitas igrejas que cultuam o homem, e em última análise, talvez escondido por trás do culto ao homem, está o culto a si próprio, ou o culto ao dinheiro. O culto costuma não ser de Deus. E o triste hoje é a gente ver que muitos estão dizendo que Deus não está lá naquela igrejinha lá, Deus não está lá porque lá é ruim, lá não tem gente, lá é assim, lá é assado. Parece que Deus está onde as grandes multidões estão. Só que, irmãos, multidão está em todo lugar, né? Tem multidão no estádio de futebol, tem multidão em rave, tem multidão em balada, tem multidão em tudo quanto é lugar, onde lhe é oferecido alguma coisa. Só que a igreja é um lugar onde Deus oferece algo para o homem. É fato,
A gente vai à igreja porque Deus fala comigo e Deus me ensina. Mas o culto é para Deus. Daí, irmãos, é uma perspectiva minha, Tiago. E não é uma perspectiva que criei hoje, é uma perspectiva antiga. Sempre que eu fui à igreja, sempre que vou a uma igreja, o meu lema é: o que diz respeito à minha pessoa numa igreja é o ensino que me dão. Então, o meu senso crítico tem a ver com o ensino, porque o ensino é o que eu recebo. Mas quando eu penso no louvor, eu penso que Deus receba o melhor, o louvor é dele. E eu não emito juízo nisso, porque é de Deus. Então, se tem palmas, se tem pulos, se tem coreografia, se só tem voz, se não... aí isso a mim difere, porque não é meu o louvor. Eu só quero participar dele com consciência limpa. E quero cantar, se tiver instrumento, se não tiver instrumento, do jeito que for. Se tiver que bater palma, a gente bate palma. Se tem que ficar com a mão para cima, a gente fica com a mão para cima. E estou falando isso, mas assim mesmo que penso, e assim que procedo. Onde tiver, a gente faz o que tem que fazer. O culto, o louvor é para Deus. Então, que Deus defina o que Ele gosta ou não. Mas, o que diz respeito a mim, é o ensino da palavra. E isso é o que Deus tem dado para mim. É o que Deus me oferece naquele culto. É aquela palavra. E se eu chego lá e vejo que aquele homem ou que aquela mulher, ela não está sendo fiel com aquela palavra, eu penso, bem, aqui não dá para mim. Eu não posso ficar aqui. Porque o que Deus está me oferecendo através da Bíblia não está sendo entregue a mim com honestidade, entende? Então, irmãos, o que quero mostrar é o seguinte: a gente precisa começar a ver o culto na sua essência, com o que ele significa. O louvor é entregue para Deus, a palavra é trazida a nós, a palavra de Deus é fiel, e às vezes o homem de Deus que transmite, não transmite com fidelidade. Esse é um critério que a gente tem que levar em conta, mas parece que isso tem sido muito pouco relevante na igreja hoje, né? A palavra é um elemento de pequena importância no culto. Há muita coisa mais importante, infelizmente, porque o homem tem sido o cerne do culto. Um alerta, irmãos, só para a gente manter em vista o nosso pensamento, e isso que estou dizendo é para que a gente possa entender o que é a igreja e alguns perigos que afetam a igreja, tá?